Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos escritórios reluzentes de uma grande empresa de marketing em Nova York, tudo parecia perfeito à primeira vista. Enormes janelas deixavam entrar a luz da manhã. Os funcionários caminhavam com passos firmes e o café fluía livremente na sala de convivência. Mas por trás dessa fachada de sucesso, escondia-se um clima de tensão invisível para muitos. James Whittaker, o CEO da empresa, era conhecido por sua arrogância e senso rígido de hierarquia. Ele gostava de acreditar que suas decisões eram absolutas e que ninguém jamais poderia contrariá-lo. Naquela manhã, ele havia decidido dar uma lição a uma funcionária que, em sua opinião, estava sendo assertiva demais, Angela Carter. Angela, uma jovem negra competente e ambiciosa, havia proposto recentemente uma campanha publicitária inovadora que recebeu uma recepção mista de alguns executivos conservadores. Ela estava confiante em seu projeto e nunca se deixou intimidar por preconceitos ou olhares céticos. Mas para James, sua confiança era uma ameaça. Enquanto Angela terminava de formatar um relatório importante, James entrou no escritório com aquele sorriso gélido que reservava para momentos em que se sentia superior. Aproximou-se dela com os olhos cheios de condescendência, pronto para humilhar a mulher que considerava ousada demais para o próprio bem. Pensou que algumas palavras ásperas e um tom severo seriam suficientes para colocá-la em seu devido lugar, para lembrá-la de sua posição. Mas o que James não sabia era que o que ele considerava um mero exercício de poder se transformaria em uma lição que ele jamais esqueceria. Pois Angela, longe de ser subjugada, possuía uma força interior e uma dignidade que nem mesmo o diretor mais arrogante conseguiria quebrar. No momento em que ele proferisse aquelas palavras humilhantes, sua arrogância começaria a se voltar contra ele. O sol mal havia despontado sobre os arranha-céus de Manhattan quando James Whittaker entrou nos escritórios, pasta na mão e um olhar presunçoso no rosto. Cada passo ecoava no piso de parquete polido como uma reverberação de sua autoproclamada autoridade. Angela Carter, concentrada no computador, não levantou o olhar. Ela conhecia o ritual de James, encontrar o menor erro para lembrar a todos que ele era o chefe. Mas naquele dia, James havia decidido que não seria um simples comentário. Ele queria humilhar Angela publicamente. Angela, disse ele, parando atrás dela, vejo que você está trabalhando neste projeto inovador. Você realmente acha que o que está propondo pode representar nossa empresa? Angela ergueu os olhos calmamente com um olhar direto e confiante. Senhor Whittaker, acredito que esta é uma campanha que agrada ao nosso público e pode aumentar nossas vendas, respondeu ela firmemente. James deu uma risada fria e desdenhosa. Para agradar ao público, ou para romper com as tradições estabelecidas. Saiba que aqui não toleramos esse tipo de criatividade excessiva. Ele pensou que suas palavras seriam suficientes para fazê-la baixar os olhos. Mas Angela não demonstrou nenhum sinal de medo. Pelo contrário, sua compostura intensificou a frustração de James. Gostaria que você viesse ao meu escritório em 5 minutos, acrescentou ele, num tom que não deixava outra opção. Angela suspirou internamente, mas se levantou, consciente de que aquele confronto seria crucial. Atravessou o corredor, ouvindo os sussurros de alguns colegas curiosos, mas hesitantes em intervir. James pensou que aquele momento seria uma lição humilhante para ela. O que ele não sabia era que aquilo que considerava poder absoluto logo se voltaria contra ele. Angela entrou no escritório de James, seus saltos tilintando suavemente no piso de parquete. O escritório, vasto e decorado com objetos caros, parecia refletir toda a arrogância de seu ocupante. James levantou-se abruptamente, o rosto contorcido num sorriso forçado. Angela, começou ele, você realmente acha que pode vir aqui e mudar a forma como esta empresa funciona? Não quero mudar a empresa, respondeu Angela calmamente, simplesmente quero propor algo que funcione, Sr. Whittaker. James aproximou-se dela com as mãos sobre a mesa, inclinando-se para a frente como se quisesse destruir sua confiança. Você ousa falar comigo desse jeito? Devo lembrá-lo de quem é o diretor aqui. Angela não recuou. Pelo contrário, endireitou-se com o olhar fixo no dele. E lembro-vos que sou uma funcionária competente e que mereço respeito, acrescentou ela com firmeza. Um silêncio pesado e tenso se instalou. James sentiu uma raiva que não sentia há muito tempo. Ninguém falava com ele daquela maneira, especialmente não uma funcionária que ele considerava inferior. Ele abriu a boca para retrucar, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Angela calmamente tirou uma pilha de documentos e uma pasta de referência. Está tudo aqui, Sr. Whittaker.
Os números, as projeções, a pesquisa de mercado. Deixo para o senhor decidir se minha ideia merece ser apresentada ao conselho. James sentiu uma pontada de dúvida. Os números eram irrefutáveis, mas seu orgulho o obrigava a ignorar a realidade. Interessante, respondeu ele num tom que pretendia ser dominante, mas que revelava uma hesitação. Angela esboçou um sorriso discreto. Ela sabia que ainda não havia terminado, mas sentia que sua calma e preparo começavam a incomodar o diretor. Vou lhe dar um tempo para analisar isso, concluiu ela antes de sair do escritório, mantendo sua lendária calma. Atrás dela, James permaneceu paralisado, com os documentos ainda em mãos, percebendo que talvez tivesse subestimado aquela funcionária, e que logo se arrependeria disso. Horas se passaram e James não conseguia desviar a atenção do confronto com Angela. Ele retornou várias vezes aos documentos que ela havia deixado em sua mesa, mas a cada vez que os examinava via a verdade: seus cálculos eram impecáveis, suas projeções sólidas e seu plano perfeitamente elaborado. Contudo, seu ego se recusava a ceder. Ele passou o resto da manhã procurando falhas, tentando encontrar uma maneira de desacreditar Angela. Mas quanto mais procurava, mais percebia que não havia nada a criticar. Cada argumento que tentava inventar desmoronava diante da realidade de seu trabalho. Enquanto isso, Angela continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido, consciente de que suas únicas armas eram sua habilidade e paciência. Ela sentia que James acabaria demonstrando sinais de arrependimento se ela permanecesse calma e deixasse os resultados falarem por si. Por volta do meio-dia, James convocou uma reunião de emergência do conselho. Inicialmente ele havia planejado desacreditar Angela diante de todos, mas ao ver os documentos, percebeu que corria o risco de parecer incompetente. O diretor, que se considerava invencível, começava a sentir aquela sensação desagradável, o medo de ser ridicularizado publicamente. Talvez, murmurou para si mesmo, talvez ela tenha razão. Mas James ainda não estava pronto para admitir. Quando estava prestes a falar com seus colegas, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um dos membros do conselho. Angela Carter apresentou um resumo de sua campanha. Os números são impressionantes. Preparem-se para defender suas posições. James sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez, ele entendeu que sua arrogância o havia colocado em uma posição vulnerável. E no fundo, uma primeira pontada de arrependimento começou a surgir, tímida, mas inevitável. O que deveria ter sido uma humilhação para Angela estava lentamente se transformando em um espelho para James, refletindo sua própria vaidade e falta de bom senso. E esse reflexo logo forçaria a confrontar a verdade, que ele não era o diretor invencível que pensava ser. A tarde chegou e James Whittaker caminhou em direção à sala de conferências, com o coração pesado e a mente perturbada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A tensão era palpável. O que deveria ter sido um triunfo para ele corria o risco de se transformar em uma humilhação pública. Angela Carter entrou logo em seguida, com sua pasta organizada em mãos. Ela cumprimentou os membros do conselho com calma e sentou-se confiante. Sua compostura contrastava fortemente com o comportamento nervoso e tenso de James. Olá a todos, começou Angela. Vou apresentar o projeto da campanha publicitária para o próximo trimestre. Ela apresentou seus argumentos metodicamente, análises de mercado, dados de desempenho, projeções de vendas. Cada número, cada gráfico sustentava sua proposta com precisão irrefutável. Os membros do conselho anotavam, assentiam com a cabeça e faziam perguntas técnicas, que Angela respondia com confiança e clareza. James, por sua vez, sentia-se cada vez mais inquieto. Cada resposta de Angela, cada demonstração de sua competência, o fazia sentir-se insignificante. Seu plano inicial, ridicularizá-la, estava desmoronando diante de seus olhos. Ele podia sentir o olhar do conselho sobre si e pela primeira vez, não era mais ele quem estava no comando da sala. Angela, disse um membro do conselho, suas projeções são muito sólidas. Devo dizer que estou impressionado com seu trabalho. Outro acrescentou. Acho que este projeto merece ser lançado. Excelente análise, Angela. Um silêncio profundo pairou sobre James. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta estava seca e seu ego começava a se estilhaçar. Ele percebeu, com uma mistura de raiva e humilhação, que havia subestimado completamente aquele funcionário. Angela encerrou sua apresentação com um sorriso discreto, deixando que os números falassem por si. A reunião terminou com aplausos educados, porém sinceros. E enquanto o conselho deixava a sala, James permaneceu paralisado, sozinho com seu crescente sentimento de arrependimento.
Pela primeira vez, ele percebeu que quisera humilhar um funcionário competente por pura arrogância, e que essa escolha lhe custará não apenas sua autoridade aparente, mas também sua credibilidade perante seus superiores. Os primeiros sinais de verdadeiro arrependimento estavam começando a surgir, e James sabia que seu orgulho sofreria um golpe ainda mais doloroso nos dias seguintes. Na manhã seguinte, James Whittaker chegou ao escritório com um ar determinado. Estava decidido a retomar o controle da situação e reafirmar sua autoridade. Mas no fundo ainda sentia a amargura do dia anterior, e essa mistura de orgulho e medo o deixava mais tenso do que nunca. Assim que viu Angela concentrada no computador, teve uma ideia: desacreditar sutilmente o trabalho dela diante dos colegas. Preparou um comentário mordaz, um e-mail sarcástico com o intuito de destacar um erro que esperava encontrar nos documentos dela. Mas quando James releu o arquivo com atenção, percebeu com horror que tudo estava perfeitamente correto. Cada número, cada projeção, cada detalhe correspondia exatamente ao que Angela havia apresentado. Ele não encontrou nada para criticar. Impossível, murmurou ele, sem conseguir entender como ela havia conseguido antecipar todas as suas tentativas de desestabilizá-la. Angela, percebendo a tensão atrás dela, olhou para cima com um leve sorriso. Bom dia, Sr. Whittaker, disse ela calmamente. Está tudo bem? James apenas assentiu com a cabeça, incapaz de responder. Sua tentativa de manipulação havia fracassado antes mesmo de começar. Poucos minutos depois, outros colegas vieram consultar Angela para pedir conselhos sobre o projeto. Ela os orientou com paciência e competência, e James observou, impotente, enquanto eles a reconheciam em silêncio. Sua autoridade parecia se dissipar a cada gesto e palavra de Angela. Num acesso de frustração, James fez uma última tentativa: sugerir à equipe que o projeto não era tão original assim e que a gerência já havia tido ideias semelhantes. Mas um jovem analista se virou para ele com um sorriso malicioso. Sr. Whittaker, Angela analisou todas as propostas anteriores. Nenhuma delas se compara a este nível de detalhe e inovação. Essa foi a gota d'água. O silêncio que se seguiu foi pesado, e James sentiu um nó na garganta. Sua arrogância acabará de se voltar contra ele, e seu arrependimento começava a se tornar público. Pela primeira vez em muito tempo, James Whittaker entendeu o significado daquilo. Ele havia subestimado não apenas Angela, mas também o poder da competência e da dignidade diante da arrogância. E essa constatação o assombraria por muito mais tempo do que ele poderia ter imaginado. Poucos dias após a reunião, o clima na empresa havia mudado. Os colegas de Angela agora a olhavam com respeito e admiração, não apenas por sua inteligência e competência, mas também por sua paciência diante da arrogância de James. Cada sucesso que ela alcançava parecia ampliar o abismo entre sua autoridade real e o frágil ego do diretor. James, por sua vez, estava cada vez mais atormentado. Cada vez que via Angela conversando com os colegas ou recebendo elogios, uma mistura de raiva e vergonha o dominava. Ele começava a entender que sua arrogância já não lhe permitia controlar a situação. Ele havia sido superado por uma funcionária que considerava inferior. Certa manhã, o CEO chamou James ao seu escritório. James, disse ele, recebi relatos muito positivos sobre a campanha de Angela Carter. Ela realmente superou nossas expectativas. James baixou os olhos, incapaz de responder. Ele sabia que suas tentativas de desacreditar Angela haviam falhado e que sua própria reputação estava sendo prejudicada. O CEO prosseguiu. Quero que você trabalhe com ela e aprenda com a abordagem dela. Sua arrogância foi notada, mas nunca é tarde para corrigi-la. A palavra arrogância ecoou na mente de James como um aviso. Pela primeira vez, ele sentiu um arrependimento genuíno. Seu ego havia sido ferido e agora ele tinha que aceitar a superioridade profissional de Angela. Enquanto isso, Angela continuou seu trabalho com a mesma calma e determinação. Ela ignorou as emoções conflitantes de James, concentrando-se unicamente no sucesso do projeto e na qualidade do seu trabalho. James compreendeu uma verdade que se recusará a enxergar por anos. A arrogância pode dar uma ilusão de poder, mas a competência, a paciência e a dignidade sempre a superam. E essa foi uma lição da qual ele se arrependeria amargamente. Alguns dias depois, James decidiu que precisava agir. Seu orgulho ferido não lhe permitia permanecer humilhado sem tentar se redimir. Ele entrou no escritório de Angela com uma postura hesitante, quase vulnerável, uma expressão que nenhum funcionário jamais vira nele. Angela, ele começou, eu quero me desculpar pelo meu comportamento do outro dia. Reconheço que fui injusto e que tentei humilhá-la, sem motivo algum. Angela olhou para ele calmamente com os braços cruzados.
Sua expressão permaneceu firme, mas não hostil. Senhor Whittaker, disse ela, fico feliz que o senhor reconheça isso. Mas não consigo esquecer o que aconteceu. A confiança se conquista e se perde facilmente. James baixou os olhos, consciente de que suas desculpas por si só não seriam suficientes. Entendo, acrescentou, e realmente quero aprender com você. Percebi que sua abordagem e suas habilidades superam meus métodos. Quero tentar colaborar de forma adequada. Angela suspirou levemente e em seguida colocou sua pasta sobre a mesa. Muito bem, disse ela calmamente. Estou pronta para cooperar, mas levará tempo para reconstruir a confiança. E quero provas concretas do seu compromisso, não apenas palavras. James assentiu com a cabeça, resoluto. Pela primeira vez, sentiu a humildade se instalar dentro de si, um sentimento novo, mas necessário. Cada movimento que fizesse dali em diante seria observado por Angela e seus colegas, e ele sabia que qualquer passo em falso só intensificaria seu arrependimento. Essa tentativa de redenção marcou o início de um longo processo. Aceitar seus erros, reconhecer a competência dos outros e aprender a deixar sua arrogância de lado. Mas Angela, embora mantendo-se profissional, preservou a compostura, deixando claro para James que cada ação precisava ser conquistada. Pela primeira vez, James Whittaker compreendeu que a humilhação que ele desejava infligir agora se voltará contra ele, e que o verdadeiro poder não vinha da autoridade, mas do respeito e da competência. Algumas semanas depois, uma crise eclodiu dentro da empresa. Um cliente importante ameaçou rescindir o contrato devido a um atraso na campanha de marketing. A equipe estava sob pressão e todos os olhares se voltaram para Angela, conhecida por sua eficiência e meticulosidade. Apesar de seus esforços para parecer humilde e cooperativo, James sentiu o medo crescer dentro de si. Ele sabia que se o projeto falhasse agora, todo o seu plano de redenção desmoronaria. Mas ele precisava confiar em Angela e deixar sua arrogância de lado. Angela, disse ele sinceramente, deixarei que você tome as decisões. Farei tudo o que você me pedir para apoiar a equipe. Angela o observou atentamente, avaliando a sinceridade em seus olhos. Muito bem, respondeu ela calmamente. Vamos organizar uma reunião estratégica imediatamente. Você será responsável pela coordenação de recursos humanos e pela gestão da comunicação interna. James sentiu um alívio momentâneo. Finalmente, ele tinha a oportunidade de provar que conseguia trabalhar em equipe e respeitar as habilidades dos outros, mas sabia que suas ações seriam minuciosamente analisadas. Um único erro, e todo o seu arrependimento se tornaria público. A reunião começou e Angela assumiu o controle com confiança. James seguiu suas instruções à risca, percebendo que sua cooperação, embora tardia, era essencial. Cada decisão que ele tomava agora era em apoio a Angela, e ele se viu genuinamente admirando sua capacidade de lidar com a pressão. Quando a crise foi resolvida graças à eficiência de Angela e à cooperação de James, o diretor sentiu uma mistura de humilhação e gratidão. Ele quisera humilhar Angela algumas semanas antes, e agora tinha que admitir que ela havia salvado a situação, e a ele próprio. Para James foi uma lição amarga, mas inesquecível. A arrogância pode isolar você, e o respeito pelos outros é a única maneira de evitar se arrepender de suas ações. Poucos dias após a crise, o clima no escritório havia mudado visivelmente. Os colegas notaram a recém-descoberta humildade de James e a competência inabalável de Angela. Mas alguns gerentes conservadores, com inveja do sucesso dela, ainda não haviam se acostumado com a autoridade que Angela começava a adquirir. Durante uma reunião de equipe, um colega tentou questionar os métodos de Angela na frente de todos. Não tenho certeza se essa abordagem funcionará a longo prazo, disse ele com ar condescendente. James sentiu instintivamente seu antigo reflexo de arrogância retornar, mas desta vez algo havia mudado. Em vez de intervir para retomar o controle e impor sua autoridade, ele olhou para Angela e simplesmente disse: Veja bem, Angela liderou o projeto com sucesso. Peço que respeite o trabalho dela e a deixe explicar. Fez-se um silêncio. Angela falou calma e serena. Obrigado, Sr. Whittaker. Como pode ver, os resultados falam por si. Estou aberto a sugestões, mas elas devem ser construtivas e baseadas em fatos. James sentiu uma estranha mistura de orgulho e arrependimento. Orgulho pela liderança de Angela, arrependimento por tudo o que tentará antes. Ele percebeu que sua tentativa anterior de dominação não fazia mais parte da realidade. Ele não era mais o centro das atenções, e não precisava ser. Seus colegas, impressionados com sua humildade, começaram a seguir seu exemplo. A reunião terminou com aplausos discretos, porém sinceros.
James, sentado ao lado de Angela, finalmente entendeu que a verdadeira liderança não vem do medo ou da arrogância, mas do reconhecimento da competência e da colaboração. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que seu arrependimento era acompanhado de uma consciência. Ele quase havia destruído sua credibilidade, mas ainda tinha a possibilidade de reconstruí-la, graças a Angela e à lição que ela lhe havia imposto. Algumas semanas depois, a empresa havia recuperado seu ímpeto positivo. A campanha de Angela foi um sucesso estrondoso, e toda a equipe agora operava com confiança renovada. Seus colegas a respeitavam não apenas por seu talento, mas também por sua capacidade de permanecer fiel a si mesma diante da arrogância e da adversidade. James Whittaker, sentado ao lado dela em uma reunião estratégica, refletia sobre tudo o que havia passado. Sua antiga arrogância agora lhe parecia tola, quase ridícula. Ele quisera humilhar Angela, mas se deparou com sua competência, dignidade e paciência. O que ele pensara que seria um momento de dominação transformou-se em uma lição de vida. Angela disse: ele finalmente quero te agradecer, não apenas pelo seu trabalho excepcional, mas pela lição que você me ensinou. Eu fui arrogante, injusto e subestimei suas habilidades. Me arrependo profundamente. Angela olhou para ele com um sorriso discreto nos lábios. Sr. Whittaker, respondeu ela calmamente, não estou tentando humilhá-lo. Simplesmente queria que o senhor entendesse que respeito e competência não podem ser impostos, precisam ser conquistados. James assentiu com a cabeça. Aquela simples troca de palavras resumiu tudo. Ele havia aprendido a reconhecer seus erros, a respeitar os outros e a trabalhar em equipe. Seu arrependimento, antes amargo e humilhante, havia se transformado em uma força motriz, ajudando-o a se tornar um gestor melhor. Naquele dia, naquele escritório iluminado, James Whittaker finalmente compreendeu que a arrogância podia destruir relacionamentos e carreiras, mas que a humildade, a gratidão e o respeito podiam reconstruir tudo. Angela, por sua vez, continuou seu trabalho com a mesma excelência, sabendo que não só havia conseguido proteger sua dignidade, como também transformará um dos homens mais arrogantes que já conhecera. Para James, o arrependimento deixou de ser apenas uma dor, tornou-se uma lição gravada para sempre em sua mente, um lembrete de que subestimar alguém por causa da cor de sua pele ou de sua autoconfiança poderia custar muito mais do que se poderia imaginar.